Nos sussurros silenciosos do coração e nos ecos abafados da alma, muitas vezes reside uma mensagem profunda, um chamado divino, se preferir, que nos convida a embarcar em jornadas solitárias. Estes são os caminhos onde as pegadas são impressas não pelo passo do companheirismo, mas pelos passos solitários de quem busca, guiado por uma força invisível, mas profundamente sentida. É uma viagem que muitos de nós consideramos assustadora, talvez até assustadora, pois exige que confrontemos os nossos medos mais profundos, atravessemos os vales da solidão e enfrentemos as incertezas que obscurecem o nosso caminho. No entanto, em meio à solidão, em meio ao silêncio que parece nos envolver, há uma voz retumbante, uma voz que ressoa não com o clamor do mundo, mas com os sussurros suaves do divino. É uma voz que fala ao fundo do nosso ser, chamando-nos a abraçar a solidão, a trilhar o caminho sozinhos, pois é na solidão que encontramos comunhão com o divino, e é na solidão que descobrimos a verdadeira essência do nosso ser. Na verdade, pode parecer paradoxal esta noção de que Deus, na sua infinita sabedoria e amor ilimitado, nos chamaria a caminhar sozinhos. Pois não é o companheirismo, a comunidade e o companheirismo a pedra angular da nossa fé. Não somos chamados a amar-nos uns aos outros, a apoiar-nos uns aos outros e a caminhar juntos em unidade e harmonia. E, no entanto, há momentos em nossas vidas em que o caminho que somos chamados a trilhar é aquele que nos leva para longe do conforto familiar do companheirismo e para o deserto da solidão. É um caminho que Abraão percorreu quando viajou para a terra de Canaã, deixando para trás as praias familiares da sua terra natal para atender ao chamado de Deus. É um caminho que Moisés percorreu quando subiu ao Monte Sinai, sozinho na presença do Todo-Poderoso, para receber as tábuas da lei. É um caminho que o próprio Jesus percorreu quando se retirou para a solidão do deserto para comungar com o Pai, para lutar contra as tentações do mundo e para sair vitorioso, fortalecido pelo poder da sua fé. Nestas narrativas sagradas, encontramos ecos da nossa própria jornada, das nossas próprias lutas, das nossas próprias dúvidas, dos nossos próprios momentos de solidão e de busca. E, no entanto, entrelaçada nestas histórias está uma verdade intemporal, uma verdade que transcende as fronteiras do tempo e do espaço e fala diretamente às profundezas das nossas almas. Pois é na solidão que encontramos o espaço para ouvir verdadeiramente, a voz de Deus que fala dentro de nós. É na solidão que encontramos clareza para discernir os sussurros de nossos próprios corações e para ouvir a orientação que emana das profundezas do nosso ser. É na solidão que encontramos forças para enfrentar os nossos medos, superar as nossas dúvidas e emergir, como o ouro refinado no fogo, purificados e fortalecidos pelas provações da nossa jornada. E assim, se você estiver caminhando sozinho, se estiver viajando pelo deserto da solidão, saiba que não está sozinho. Pois na solidão, no silêncio que o rodeia, existe uma presença que sussurra palavras de conforto, palavras de orientação, palavras de segurança. É a presença do divino, a presença de Deus, que caminha ao seu lado, que o guia, que o sustenta em sua jornada. Abraça a solidão, querido amigo, pois é na solidão que você encontrará as respostas que procura. É na solidão que você encontrará a força necessária para enfrentar os desafios que estão por vir. E é na solidão que você encontrará a paz, a alegria e a realização que advém de saber que você nunca está sozinho, que a presença divina caminha com você, agora e sempre. Imagine este cenário: você está voltando para casa depois de passar por um dia cansativo, sua mente cansada em busca de consolo. O silêncio do seu telefone é ensurdecedor, desprovido de mensagens ou chamadas para pontuar a monotonia. À medida que você navega distraidamente pelas redes sociais, cada postagem serve apenas para acentuar sua desconexão. Os amigos estão embarcando nos marcos da vida, casamentos, paternidade, avanços na carreira, enquanto você permanece preso no ciclo incessante da solidão. Nas profundezas da sua solidão, você pode se encontrar implorando aos céus, questionando, porque estou atormentado por esse profundo sentimento de solidão. Permita-me transmitir uma visão crucial: a sua solidão não é uma condenação, mas sim um sinal divino. Nesta época de reclusão, Deus está orquestrando uma sinfonia de transformação dentro de você, preparando-o para um destino além da imaginação. Considere as narrativas das figuras reverenciadas da antiguidade. Moisés definhou durante 4 décadas no deserto antes de conduzir o seu povo à libertação. David, ungido para ascender ao trono, procurou refúgio nas sombras das cavernas. Até mesmo Jesus, o epítome da divindade encarnada, buscou consolo na comunhão solitária com o divino. A sua solidão não foi um prenúncio de abandono, mas sim uma manobra estratégica na grande tapeçaria da providência divina. Se você se sente atraído por esta mensagem,
é porque no fundo de sua alma você reconhece o propósito por trás de sua reclusão. Você implorou aos céus por iluminação e agora está preparado para compreender o significado de sua jornada. Junte-se a mim, pois nos próximos momentos iremos revelar 10 insights profundos sobre por que Deus ordena que você percorra este caminho sozinho. Este não é um discurso impregnado de desânimo, mas sim um discurso infundido de esperança, resiliência e do projeto resplandecente que Deus teceu para a sua vida. Então, vamos embarcar juntos nesta viagem, investigando o propósito enigmático que sustenta a sua solidão. A principal razão pela qual Deus pode estar conduzindo você para a solidão é promover sua ascensão espiritual e cultivar uma comunhão mais profunda com o divino. Na tranquilidade da solidão, as distrações se dissipam, permitindo que os contornos da sua alma convirjam com a presença divina. Em meio a esse silêncio sagrado, os sussurros de Deus ressoam mais distintamente, guiando você em direção a uma iluminação de propósito e a uma revelação da vontade divina. É dentro desses interlúdios sagrados que frequentemente experimentamos as mais profundas metamorfoses espirituais e avanços em direção à iluminação. Esta era de solidão não é um castigo, pelo contrário, é uma oportunidade sagrada para um profundo crescimento espiritual e comunhão com o divino. Tomemos, por exemplo, a história eterna de Elias contada nas Escrituras Sagradas. Após seu retumbante triunfo sobre os profetas de Baal, Elias viu-se isolado no vasto deserto, cercado por sentimentos de desânimo e apreensão. No entanto, foi neste espaço solitário que Deus escolheu revelar sua presença a Elias de uma maneira extraordinária. Conforme narrado em 1 Reis 19, 11, 12, o Todo-Poderoso não se manifestou por meio de ventos tempestuosos, tremores sísmicos ou infernos violentos, mas sim no silêncio de um sussurro suave. Este encontro profundo ressaltou a verdade profunda de que o divino muitas vezes se revela mais intimamente no santuário da solidão. A estada de Elias no deserto serviu como um período de rejuvenescimento espiritual e refinamento preparatório para as futuras designações divinas. Em nosso mundo frenético e cacofónico, abraçar a solidão pode ser árduo, mas incrivelmente gratificante. Ao percorrer o caminho solitário, aproveite a oportunidade para aprofundar suas disciplinas espirituais, dedicando mais tempo à contemplação orante, ao estudo sério dos textos sagrados e sintonizando seu espírito com os sussurros do divino. Através de tais práticas, pode-se descobrir uma compreensão mais profunda do amor ilimitado de Deus e de seu intrincado projeto para a jornada de sua vida. É crucial reconhecer que Deus pode estar orquestrando esse período de reclusão para aproximá-lo mais dele, para incutir lições valiosas e para equipá-lo para a odisseia que está por vir. Abrace esta temporada de solidão como um encontro sagrado com o divino, confiando na arte divina transformando você na obra-prima imaginada pelo Criador. Reflita sobre os altos e baixos de sua jornada espiritual e você provavelmente perceberá que momentos de profunda intimidade com o divino muitas vezes acontecem em meio ao tranquilo consolo da solidão. Embora assustadores, esses interlúdios são muitas vezes os cadinhos onde ocorre o refinamento espiritual, onde a cacofonia da vida é abafada e nosso foco está indiviso em nosso Criador. Portanto, caso você esteja percorrendo o caminho solitário, evite o desânimo e aceite-o como um convite do divino para se aprofundar em sua fé e se aproximar do coração de Deus. Confie que este período de solidão está intrinsecamente entrelaçado na tapeçaria do plano divino de Deus para o seu amadurecimento espiritual e realização final nele. Além disso, considere que Deus pode estar conduzindo você por um caminho solitário para prepará-lo para um propósito maior. Quando o Todo-Poderoso tem projetos monumentais para a sua vida, Ele muitas vezes o separa por um período para equipá-lo para as tarefas extraordinárias que estão por vir. Este período de reclusão serve como um cadinho de refinamento onde seu caráter é aprimorado, sua fé fortalecida e a sabedoria e as habilidades necessárias são transmitidas para embarcar em sua jornada destinada com confiança e habilidade inabaláveis. Embora esta jornada pela solidão possa ser repleta de desafios, é indispensável para o seu crescimento e preparação. Assim como os atletas passam por rigorosos regimes de treinamento antes de entrar no campo de competição, Deus também molda e fortalece você no isolamento da solidão, equipando-o para cumprir seu destino divino com segurança e competência resolutas. Uma ilustração comovente do poder transformador da solidão está resumida na vida de Moisés, uma figura emblemática cuja jornada resume a preparação divina em meio à reclusão. Antes de liderar os israelitas durante o tumultuado êxodo do Egito, Moisés atravessou 40 anos de solidão no deserto, pastoreando ovelhas sob a vasta extensão dos céus. Dentro dos tranquilos confins do deserto, Deus moldou meticulosamente Moisés para seu papel iminente como líder. Foi em meio à árida solidão que Moisés absorveu as virtudes da paciência, humildade e resiliência, qualidades essenciais necessárias para a difícil tarefa que tinha pela frente.
O auge da revelação divina desdobrou-se quando Deus chamou Moisés do meio de uma sarça ardente, revelando o mandato sagrado para libertar o seu povo da escravidão, conforme narrado em Êxodo 3, 11, 10. A estada de Moisés no deserto não foi apenas uma passagem de tempo, mas um período profundo de preparação divina, um cadinho onde seu caráter foi forjado e seu espírito refinado. Foi em meio às dunas silenciosas e ao terreno acidentado que Moisés cultivou a coragem para enfrentar o faraó e pastorear os israelitas através do deserto implacável. O seu próprio período de solidão, semelhante à estada de Moisés no deserto, contém a promessa de preparação divina para empreendimentos extraordinários. Talvez, como Moisés, você esteja sendo preparado para uma missão de importância monumental, necessitando de coragem e sabedoria destiladas por meio da introspeção solitária. Em meio à solidão, aproveite a oportunidade para um profundo crescimento e iluminação. Envolva-se fervorosamente na oração, mergulhe nos textos sagrados e permita que a mão divina esculpa seu caráter e refine sua essência. Pois na solidão que vocês atualmente habitam está o alicerce sobre o qual os grandes desígnios da providência se manifestarão. Confie no funcionamento invisível do divino, pois mesmo no silêncio, Deus orquestra a sinfonia do seu chamado divino. Contemple as suas circunstâncias atuais com um olhar perspicaz, pois é aí que reside a tela sobre a qual a providência divina pinta a sua obra-prima. Existem facetas do seu ser que aguardam refinamento ou habilidades que anseiam por desenvolvimento. Utilize este interlúdio sagrado para embarcar na jornada de autodescoberta e refinamento espiritual. Estabeleça aspirações elevadas, seja mergulhando nas profundezas das escrituras sagradas, cultivando novos hábitos ou adquirindo habilidades alinhadas com o sussurro divino que ressoa em sua alma. Mantenha uma paciência inabalável, pois na plenitude do tempo, a grande tapeçaria da providência se desenrolará diante de você. Confie na orquestração divina do tempo, pois o tempo meticuloso de Deus se alinha perfeitamente com a extensão da eternidade, orquestrando cada faceta da sua existência com precisão infalível. Além disso, considere que o apelo de Deus à solidão vai além da mera preparação, serve como um alívio santificado da cacofonia das distrações mundanas. Num mundo inundado pelo clamor incessante da tecnologia, das obrigações sociais e das rotinas diárias, o chamado divino à solidão serve como um chamado de clarim para recuperar o foco no sagrado. Absorva a sabedoria do exemplo de solidão, o próprio Jesus, que em meio ao clamor das multidões e ao fervor do discipulado, retirou-se para santuários solitários para comungar com o divino. Marcos 1h35 narra a peregrinação de Jesus antes do amanhecer a lugares isolados, onde os sussurros da oração se misturavam com o silêncio do orvalho da manhã. Ao se libertar das distrações da existência terrena, Jesus nutriu uma conexão inabalável com o divino, promovendo clareza de propósito e determinação inabalável. Em essência, a solidão serve como terreno sagrado onde as distrações se dissipam e a essência da existência se cristaliza. Abrace esta pausa sagrada como uma oportunidade para recalibrar o seu foco, realinhando o seu espírito com as harmonias divinas que ressoam no santuário da sua alma. Pois é no meio da expansão solitária que a alma encontra seu refúgio mais verdadeiro, e os sussurros divinos ressoam com clareza resplandecente, guiando-os ao longo do caminho sagrado da providência divina. Jesus, como exemplo quintessencial de clareza espiritual em meio a distrações, transmite uma sabedoria inestimável sobre a importância de nos retirarmos da cacofonia da vida para nutrir nossa essência espiritual refletindo sobre sua própria vida, pondere sobre as inúmeras distrações que podem impedir sua ascensão espiritual e obscurecer sua clareza de propósito. Existem atividades, relacionamentos ou hábitos que monopolizam seu tempo e energia, deixando pouco espaço para a comunhão com o divino. Deixe este período de solidão servir como um cadinho sagrado onde você discerne e desmonta essas distrações. Ao eliminar essas distrações, você promove um ambiente propício ao profundo crescimento espiritual e à comunhão com o divino. Reserve um momento para examinar suas circunstâncias atuais. Identifique as distrações que atrapalham sua jornada espiritual e elabore um plano meticuloso para mitigar sua influência. Tenha em mente que o divino anseia por sua atenção total e devoção inabalável. Ao percorrer o caminho solitário e se livrar das distrações, você se posiciona para receber a orientação divina e nutrir as sementes de sua fé. Abrace esta temporada como uma oportunidade para agilizar sua existência e se aproximar do divino. Confie que ao silenciar o clamor, você descobrirá um reservatório de paz interior, clareza e propósito em sua odisseia com o divino. Além disso, considere que o chamado divino à solidão serve como um cadinho onde a fé é temperada e a confiança no divino fortalecida. No abraço da solidão, desprovido de apoios externos, a sua confiança unicamente em Deus é testada e refinada, catalisando a cristalização de uma fé inabalável que suportará as tempestades da vida.
Abraão, um luminar de fé e confiança, exemplifica a profundidade da confiança no divino. Em Gênesis 12, Deus convocou Abraão a abandonar os limites familiares de sua terra natal e embarcar em uma jornada envolta em incertezas. Apesar do caminho nebuloso que tinha pela frente, Abraão concordou, mas sua fé não diminuiu. Subsequentemente, em Gênesis 22, a fé de Abraão enfrentou o seu pior momento quando ele obedeceu ao agonizante decreto de Deus de sacrificar seu amado filho, Isaque. Contudo, na 11ª hora, Deus interveio, fornecendo um carneiro como substituto sacrificial e afirmando a fé resoluta de Abraão e a fidelidade inabalável de Deus. A sua estadia solitária reflete a peregrinação de Abraão, repleta de oportunidades para fortalecer a sua fé e confiança em Deus. Veja este período de solidão como um convite para aprofundar sua comunhão com o divino, mergulhando na oração, meditando em suas promessas e refletindo sobre sua fidelidade inabalável ao longo da jornada de sua vida. Confie que mesmo nas profundezas da solidão, Deus continua sendo seu companheiro constante, guiando e provendo você infalivelmente. Contemple suas circunstâncias atuais com olhos perspicazes, identificando áreas de sua vida onde a confiança no divino requer cultivo. Registre seus medos e dúvidas, oferecendo-os em sincera súplica diante do divino. Considere narrar sua odisseia espiritual em um diário, documentando as inúmeras maneiras pelas quais Deus manifesta sua provisão e orientação em meio à solidão. Celebre cada passo de fé, pois percorrendo o caminho solitário e entregando-se totalmente a Deus, você forja uma fé indomável, capaz de resistir às provações e tribulações da vida. Abrace esta época como uma época sagrada de amadurecimento espiritual e confiança inabalável na orquestração perfeita de Deus na narrativa da sua vida. A quinta razão pela qual você pode trilhar o caminho da solidão, guiado pelos sussurros do divino, é mergulhar profundamente no reino da clareza e da direção. No silêncio da solidão, longe da cacofonia das vozes mundanas e do clamor das opiniões conflitantes, encontra-se um santuário onde a voz de Deus ressoa com clareza imaculada. É em meio a essa solidão tranquila que se desenrola a intrincada trama dos planos de Deus para a sua vida, livre das distrações e preconceitos das influências externas. Refletindo sobre a narrativa sagrada do apóstolo Paulo, vislumbramos o poder transformador da solidão na busca pela revelação divina. Após a sua conversão inspiradora na estrada para Damasco, Paulo embarcou numa estadia no deserto da Arábia, onde a solidão o envolveu como um manto protetor. Longe do clamor das expectativas sociais e da cacofonia das vozes humanas, Paulo comungou intimamente com o divino, recebendo orientação e clareza divinas para embarcar em sua missão sagrada. Na tapeçaria da sua própria vida, a solidão surge como um potente catalisador de clareza e direção. Convida você a criar momentos sagrados de comunhão com o divino, a buscar consolo na oração e na meditação e a criar santuários de quietude onde a voz de Deus reverbera imperturbável. Aqui, entre as páginas das Escrituras e os sussurros da alma, você encontra consolo, sabedoria e orientação divina para navegar pelas passagens labirínticas da vida. Ao viajar pelo labirinto da solidão, console-se com as palavras do salmista: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, 10. Abraça a santidade da solidão como uma peregrinação sagrada, onde a clareza e a direção aguardam aqueles que as procuram com o coração aberto e o espírito receptivo. Seguindo em frente, deixe que a sexta razão pela qual o divino acena para você trilhar o caminho da solidão se revele: cultivar a força interior e a resiliência. A solidão, com seu abraço solene, serve como cadinho onde o aço do seu espírito é forjado, temperado e refinado. Aqui, em meio ao silêncio e à solidão, você enfrenta seus medos mais profundos, luta com suas dúvidas mais íntimas e emerge imbuído de uma força transcendente que transcende os limites efêmeros da fortaleza mundana. No cadinho da solidão, você descobre que a verdadeira força não reside no poder da carne, mas na resiliência do espírito. É nos momentos solitários de introspeção e comunhão com o divino que você descobre reservatórios de força interior, fortalecidos por uma fé inabalável que o ancora em meio aos mares tempestuosos da vida. Inspirando-nos na saga intemporal de David, o pastor que se tornou rei, testemunhamos o poder transformador da solidão ao nutrir a resiliência e a fortaleza interiores. Em meio à solidão pastoral do deserto, Davi confrontou os predadores rondantes da dúvida e do medo, emergindo vitorioso pela graça da providência divina. Foi em meio à extensão silenciosa do deserto que Davi compôs os salmos sagrados, cada versículo um testemunho de sua fé inabalável e confiança inabalável no divino. Ao atravessar a paisagem da solidão, preste atenção ao exemplo resoluto de Davi e deixe seu espírito voar nas asas da fé. Pois na solidão de sua jornada, em meio aos sussurros abafados do divino,
você cultiva uma força interior que o sustentará nos vales mais sombrios e nas tempestades mais ferozes da vida. Seus momentos de solidão são convites sagrados, convidando você a embarcar em uma jornada de autodescoberta e fortificação espiritual. Ao se sentir envolvido pelo suave silêncio da solidão, perceba-o não como um vazio a ser preenchido, mas como uma tela sobre a qual a mão divina pinta a obra-prima de sua força e resiliência interiores. Abraça os desafios que a solidão traz, pois dentro de seu cadinho está o poder transformador para moldá-lo em um recipiente de fé inabalável e coragem indomável. No santuário da solidão, onde os sussurros do divino ecoam suavemente, confie que cada provação, cada tribulação é apenas um cinzel nas mãos do divino escultor, moldando você à semelhança da resiliência espiritual. Lembre-se de que muitas vezes é em meio às tempestades da vida que as sementes da resiliência encontram terreno fértil para florescer e florescer. Ao ancorar sua confiança na providência divina, você testemunhará os fios de sua fé entrelaçando-se com a rocha do seu ser, fortalecendo-o contra as tempestades que assolam sua alma. Aproveite este interlúdio sagrado para comungar com o divino, para abrir seu coração em oração e para buscar consolo nos braços da orientação divina. Pois nas profundezas da solidão, onde o véu entre o terreno e o divino se afina, você permanece em solo sagrado, amarrado aos reinos celestiais pelo fio da fé. Reflita sobre as passagens labirínticas de sua jornada, ponderando as nuances da orquestração divina entrelaçadas intrinsecamente na estrutura de sua existência. Existem montanhas a serem escaladas, vales a serem atravessados ou rios a serem atravessados. Entregue-os às mãos do divino Potter, confiando que cada reviravolta em seu caminho servirá para fortalecer os nervos do seu espírito e aprofundar as fontes da sua fé. A tapeçaria da sua jornada se desenrola com a sétima razão pela qual o divino acena para você trilhar o caminho da solidão, desvendar a tapeçaria sagrada da sua vocação única. Cada alma é moldada com um propósito distinto, uma marca divina gravada na tela da eternidade. Em meio à solidão da sua peregrinação, Deus sussurra segredos do destino, revelando o projeto do seu chamado divino. Seguindo os passos do venerável João Batista, que trilhou o caminho solitário, envolto no manto austero do deserto, você vislumbra o poder transformador da solidão na formação de uma vida consagrada ao propósito divino. A sua permanência solitária, enclausurada e afastada do clamor do mundo, revelava uma devoção singular ao mandato divino que lhe foi confiado. Abraça o manto da sua singularidade, pois dentro de suas dobras estão as sementes do seu destino divino, esperando para florescer no solo fértil da solidão. Abraça esta solidão sagrada como o cadinho onde seu chamado divino é forjado, temperado e refinado. Na solidão de sua jornada, encontre consolo no conhecimento de que você não anda sozinho, mas de mãos dadas com o divino arquiteto do universo. Ao navegar pelas passagens labirínticas do seu chamado único, deixa a luz da orientação divina iluminar o seu caminho, guiando-o para o cumprimento do seu propósito sagrado. Faça uma pausa na quietude da solidão e ouça os sussurros do divino, pois é aí que reside o roteiro para o seu destino. Ao embarcar nesta jornada de autodescoberta e revelação divina, saiba que sua solidão não é um revés, mas um interlúdio sagrado, posicionando-o para receber a bênção divina e traçando o curso da jornada de sua alma de volta para casa. A quarta razão pela qual o divino pode estar orquestrando a sua jornada solitária é para fortalecer a base da sua fé e aprofundar a sua confiança na sua providência. Quando você se encontra percorrendo o caminho da solidão, despojado de muletas terrenas e de confidentes humanos, você é confrontado com a dura realidade da confiança apenas no divino. Embora assustadora, esta permanência solitária é um cadinho sagrado onde as chamas da fé são acesas e a fornalha da confiança é forjada. Na quietude da solidão, onde os ecos do clamor humano desaparecem no esquecimento, a sua fé é submetida ao teste e ao refinamento. É aqui, no meio da solidão, que a tapeçaria da provisão, orientação e presença divina é tecida com fios de confiança inabalável e fé inabalável. Ao navegar pelas passagens labirínticas da solidão, você descobre a verdade profunda de que a verdadeira confiança não reside na fragilidade do esforço humano, mas na âncora firme da providência divina. A saga atemporal de Abraão, o pai da fé, permanece como um farol de inspiração em meio à solidão de sua própria jornada. Nos anais do Gênesis, testemunhamos a obediência inabalável de Abraão ao chamado divino, abandonando os limites familiares da sua terra natal para embarcar numa viagem envolta em incerteza. Com determinação inabalável, Abraão atravessou o árduo terreno da fé, guiado unicamente pelo farol da promessa divina, apesar da névoa turva de incerteza que envolvia o seu caminho. Na narrativa sagrada de Gênesis 22, contemplamos o apogeu da fé de Abraão, quando ele obedece obedientemente ao mandato divino de sacrificar seu filho amado, Isaque. No cadinho da solidão,
A confiança de Abraão na providência divina transcendeu os limites da compreensão humana, quando ele entregou o seu bem mais querido no altar da obediência. No entanto, mesmo no meio da agonia abrasadora do sacrifício, a fé inabalável de Abraão encontrou consolo na certeza da provisão divina, quando o carneiro da graça divina emergiu do matagal, anunciando o triunfo da fé sobre o desespero. Da mesma forma, a sua peregrinação solitária é uma odisseia sagrada de fé, onde o fogo da adversidade refina o ouro da sua confiança no divino. Ao atravessar a extensão solitária de sua jornada, preste atenção ao chamado divino para aprofundar seu relacionamento com o Todo-Poderoso. Dedique-se às disciplinas sagradas de oração, meditação e reflexão, ancorando sua alma no alicerce da promessa divina. No cadinho da solidão, confie que a mão divina está sempre presente, guiando seus passos com precisão e graça infalíveis. Reflita sobre as passagens labirínticas de sua jornada, ponderando as nuances da orquestração divina entrelaçadas intrinsecamente na estrutura de sua existência. Existem montanhas a serem escaladas, vales a serem atravessados ou rios a serem atravessados. Entregue-os às mãos do Divino Potter, confiando que cada reviravolta em seu caminho servirá para fortalecer os nervos do seu espírito e aprofundar as fontes da sua fé. Ao navegar pelos corredores solitários de sua jornada, deixe a luz da orientação divina iluminar seu caminho, guiando-o para o cumprimento de seu propósito sagrado. Na solidão de sua jornada, encontre consolo no conhecimento de que você não anda sozinho, mas de mãos dadas com o divino arquiteto do universo. Ao embarcar nesta jornada de autodescoberta e revelação divina, saiba que sua solidão não é um revés, mas um interlúdio sagrado, posicionando-o para receber a bênção divina e traçando o curso da jornada de sua alma de volta para casa. A jornada da solidão não é apenas uma passagem pela quietude, mas uma peregrinação sagrada, onde a alma encontra consolo, força e revelação divina. Entre os luminares da história espiritual, o apóstolo Paulo é um exemplo imponente do poder transformador da solidão. Após seu encontro com o divino na estrada para Damasco, Paulo retirou-se para o isolamento da Arábia, onde os sussurros do divino reverberavam através da expansão silenciosa. Na sagrada quietude da solidão, longe do tumulto da expectativa humana, Paulo encontrou a presença inefável de Deus, recebendo revelação e orientação que moldariam o curso do seu ministério. Foi em meio à solidão da Arábia que Paulo forjou um vínculo inquebrável com o divino, mergulhando nas profundezas da sabedoria e do discernimento divinos. Este período de comunhão solitária capacitou Paulo com a clareza e a coragem necessárias para embarcar na sua missão sagrada, equipado com o mandato divino e a determinação inabalável. Nos corredores labirínticos da sua própria jornada, a solidão emerge como um potente elixir para a alma, um santuário sagrado onde a voz do divino ressoa com clareza cristalina. Aproveite este interlúdio sagrado como uma oportunidade para cultivar a intimidade com o divino, para buscar consolo nos braços da orientação divina e para desvendar os mistérios da providência divina. Crie espaços sagrados de reflexão silenciosa, onde o clamor do mundo cai no esquecimento e os sussurros do divino ecoam suavemente. No santuário da solidão, mergulhe na sabedoria atemporal das Escrituras, permitindo que seus versículos sagrados iluminem o caminho de sua jornada e guiem seus passos com visão divina. Mantenha-se vigilante em oração, derramando o mais profundo da sua alma diante do trono divino e ouvindo atentamente a voz do sussurro divino nos recônditos do seu coração. Deixe a tinta da sua caneta fluir livremente sobre o pergaminho do seu diário, traçando os contornos da sua odisseia espiritual e captando os ecos da revelação divina. No silêncio da solidão, em meio aos ecos sagrados da presença divina, reflita sobre as passagens labirínticas de sua jornada, discernindo os fios sutis da providência divina entrelaçados intrinsecamente na estrutura de sua existência. Há decisões a serem tomadas, caminhos a serem escolhidos ou desafios a serem superados. Entregue-os à mão divina, confiando que no santuário da solidão, a voz do divino fala com clareza incomparável, iluminando o caminho de sua jornada com sabedoria e discernimento divinos. Ao navegar pela extensão solitária de sua jornada, deixe o fogo da adversidade refinar o ouro do seu ser mais íntimo, forjando um vínculo inquebrável de fé e confiança com o divino. Lembre-se da antiga saga de Davi, o rei pastor, que percorreu o caminho solitário em meio ao terreno acidentado do deserto. No cadinho da solidão, Davi confrontou os predadores da dúvida e do medo, emergindo vitorioso pela graça da providência divina. Foi em meio à solidão do deserto que Davi compôs os salmos sagrados, cada versículo um testemunho de sua fé inabalável e confiança no divino. Deixe que o exemplo de Davi o inspire a cultivar a resiliência e a fortaleza diante das adversidades, confiando na mão divina para guiar os seus passos e fortalecer o seu espírito. Na solidão da sua jornada, abraça a alquimia sagrada da transformação, onde o fogo da adversidade refina o ouro do seu ser mais íntimo,
forjando um vínculo inquebrável de fé e confiança com o divino. Ao percorrer a extensão solitária de sua jornada, deixe os sussurros do divino guiarem seus passos e iluminarem o caminho à frente, pois no santuário sagrado da solidão, a alma encontra consolo, força e revelação divina. Na sinfonia da vida, momentos de solidão emergem como interlúdios sagrados, onde a alma encontra ressonância com o divino e a melodia do propósito se desenrola com clareza imaculada. Estas passagens solitárias, embora muitas vezes encobertas pelo véu do isolamento, servem como cadinhos de transformação, onde os elementos brutos da alma são forjados em recipientes de resiliência e fortaleza. Ao atravessar a extensão solitária de sua jornada, perceba-a não como um deserto árido, mas como uma paisagem fértil onde as sementes da força interior e do propósito divino encontram raiz e florescem. Em meio à solidão de sua jornada, aceite os desafios como convites sagrados para aprofundar sua confiança na providência divina. Confie que cada obstáculo, cada provação, é apenas um cinzel nas mãos do divino escultor, moldando você à semelhança da resiliência espiritual e da fé inabalável. Lembre-se do antigo ditado de que muitas vezes é no cadinho da adversidade que o ouro do caráter é refinado e o aço da fé é temperado. Ao navegar pelas passagens labirínticas da solidão, não se apoie em seu próprio entendimento, mas confie na mão orientadora do divino, sabendo que aquele que o chamou é fiel para sustentá-lo em todas as provações e tribulações. Console-se com a certeza de que seus períodos de solidão não são uma jornada de isolamento, mas uma peregrinação sagrada onde a presença divina caminha ao seu lado, guiando seus passos e iluminando o caminho a seguir. No santuário da solidão, dedique-se às disciplinas sagradas de oração, meditação e reflexão, ancorando sua alma no alicerce da promessa divina. Deixe os ecos da sabedoria divina reverberarem pela expansão silenciosa, guiando seus passos com clareza e discernimento inabaláveis. Reflita sobre as passagens labirínticas de sua jornada, discernindo as nuances sutis da providência divina intrinsecamente tecidas na estrutura de sua existência. Existem desafios que parecem intransponíveis, medos que ameaçam engolir você. Entregue-os à mão divina, confiando que na solidão da sua jornada, a voz do divino fala com clareza incomparável, transmitindo força e coragem à sua alma cansada. Ao atravessar a extensão solitária de sua jornada, deixe o fogo da adversidade refinar o ouro do seu ser mais íntimo, forjando um vínculo inquebrável de fé e confiança com o divino. Lembre-se da antiga saga de João Batista, o arauto do propósito divino, que percorreu o caminho solitário em meio ao terreno acidentado do deserto. No cadinho da solidão, o compromisso de João com a sua vocação divina permaneceu inabalável, inabalável pelas convenções do mundo. Deixe que o exemplo de João o inspire a abraçar a singularidade da sua jornada, confiando que, na solidão da sua peregrinação, o propósito divino se revela com clareza imaculada e determinação inabalável. Na tapeçaria de sua jornada única, abraça a solidão como um interlúdio sagrado onde o propósito divino se revela com clareza imaculada. Confie que na solidão da sua peregrinação, a mão divina está sempre presente, guiando os seus passos com precisão e graça infalíveis. Ao percorrer a extensão solitária de sua jornada, deixe os sussurros do divino guiarem seus passos e iluminarem o caminho à frente, pois no santuário sagrado da solidão, a alma encontra consolo, força e revelação divina. Na verdade, a solidão em que você se encontra envolvido não é apenas um estado de isolamento, mas uma configuração divina para os planos extraordinários que o Criador teceu intrinsecamente na estrutura da sua existência. É um interlúdio sagrado onde a alma encontra consolo, força e revelação divina, preparando-o para embarcar no caminho que a mão divina meticulosamente traçou diante de você. Confie na orientação do divino, querido viajante, e caminhe com confiança no caminho que ele traçou para você. Ao atravessar a extensão solitária de sua jornada, perceba-a não como um deserto árido, mas como uma paisagem fértil onde as sementes da força interior e do propósito divino encontram raiz e florescem. A solidão em que você se encontra imerso serve como um cadinho sagrado onde os elementos brutos do seu ser são transformados em recipientes de resiliência e fortaleza. É na solidão da sua peregrinação que a presença divina caminha ao seu lado, guiando os seus passos e iluminando o caminho a seguir. A oitava razão pela qual o divino pode estar convidando você a trilhar o caminho da solidão é para lhe ensinar a profunda lição de dependência somente dele. Ao se encontrar isolado da cacofonia das vozes humanas, você é compelido a confiar totalmente no divino em busca de força, orientação e provisão. Isso aprofunda seu relacionamento com o divino, ancorando sua alma no alicerce da promessa divina e promovendo um vínculo inquebrável de confiança e confiança. Reflita sobre a antiga saga de Daniel, o robusto profeta que permaneceu firme em sua fé nas costas estrangeiras da Babilônia. Isolado de sua terra natal e separado de seus parentes,
Daniel encontrou consolo na presença divina, ancorando sua alma no alicerce da promessa divina. A sua dependência inabalável do divino, mesmo diante da adversidade, serviu como testemunho do poder transformador da solidão, onde a alma encontra força e apoio através da fé inabalável. No santuário da solidão, cultive uma forte vida de oração e mergulhe na sabedoria atemporal das Escrituras. Volte-se primeiro para o divino quando surgirem desafios, confiando que ele suprirá suas necessidades e lhe concederá força para perseverar. Lembre-se, querido viajante, que a dependência do divino não é um sinal de fraqueza, mas uma prova de sua fé e confiança inabaláveis. Abrace esta época de solidão como uma oportunidade sagrada para construir uma confiança inabalável na provisão e presença do divino em sua vida. A nona razão pela qual o divino pode estar chamando você para percorrer o caminho da solidão é para trazer cura e restauração à sua vida. A solidão oferece um santuário onde as feridas do passado, a dor emocional e as lutas espirituais podem ser tratadas sem as distrações da vida diária. Na sagrada quietude da solidão, leve suas feridas diante do trono divino e permita que o toque suave da graça divina acalme sua alma cansada. Abrace este interlúdio sagrado como um convite divino para embarcar na jornada de cura e restauração interior, confiando que na solidão de sua peregrinação, a mão divina está sempre presente, guiando seus passos e conduzindo você ao abraço da totalidade e restauração divina. Nos anais das Escrituras Sagradas, a história de Jonas permanece como um testemunho do poder transformador da solidão na promoção da cura e da restauração. Fugindo do chamado divino, Jonas viu-se alojado no ventre de um grande peixe, sozinho no meio da vasta extensão do mar. Nas profundezas de sua solidão, Jonas voltou-se para a oração e o arrependimento, abrindo seu coração diante do trono divino. Seu apelo sincero, registrado em Jonas 2, 10, reverbera com um profundo sentimento de restauração e compromisso renovado com o propósito divino. Este período de isolamento tornou-se um cadinho de transformação para Jonas, preparando-o para a missão sagrada que o esperava em Nínive. Sua história serve como um lembrete comovente de que a solidão pode ser um espaço sagrado para renovação e restauração espiritual. Da mesma forma, querido viajante, seus próprios períodos de solidão podem servir como um santuário onde a mão divina trabalha para curá-lo e restaurá-lo. Aproveite este tempo para refletir sobre experiências passadas, trazendo qualquer dor não resolvida ou feridas persistentes diante da presença divina em oração. Entregue seus fardos ao curador divino, confiando em seu poder transformador para lhe trazer paz e plenitude. A cura é um processo que se desenrola no silêncio sagrado da solidão, exigindo paciência e abertura ao toque divino. Confie que a presença divina caminha ao seu lado, guiando-o nesta jornada de restauração e renovação. Abrace este interlúdio sagrado como uma oportunidade para uma cura pessoal profunda, permitindo que o toque suave do curador divino conserte os lugares quebrados em sua alma. Reflita sobre as áreas de sua vida nas quais você anseia por cura. Existem mágoas do passado ou lutas do presente que pesam muito em seu coração. Traga-os diante do trono divino em oração, confiando-os nas mãos do curador divino. Considere registrar em um diário suas experiências e emoções, permitindo-se processá-las e liberá-las na sagrada quietude da solidão. Participe de atividades que promovam a cura, como mergulhar na sabedoria edificante das Escrituras ou buscar o conselho de um mentor de confiança. Ao concentrar-se na cura durante os períodos de solidão, você convida a presença divina a trabalhar dentro de você, restaurando-o à totalidade e preparando-o para a jornada que terá pela frente com um espírito renovado. A 10ª razão pela qual o divino pode estar convidando você a trilhar o caminho da solidão é aprofundar sua reflexão pessoal e autoconsciência. A solidão oferece um espaço sagrado onde o tumulto da vida diminui, permitindo que você faça uma pausa e reflita sobre sua jornada até agora. É o momento de mergulhar nos recônditos da sua alma, examinando seus pensamentos, motivações e aspirações à luz da verdade divina. Através da introspeção e da autoconsciência, você obtém uma compreensão mais profunda de sua identidade e propósito, alinhando-se mais estreitamente com a vontade divina e vivendo uma vida de intencionalidade e propósito. Abrace esta oportunidade sagrada para reflexão pessoal, querido viajante, e permita que a presença divina ilumine o caminho da autodescoberta diante de você. David, um emblema atemporal de profundidade espiritual, nos convida aos corredores da introspeção e da comunhão com o divino. Nos versículos do Salmo 139, 23, 24, seu apelo ressoa através dos tempos: sonda-me, Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos ansiosos. O caminho eterno. É na tranquilidade de seus dias de pastor que Davi encontra consolo, um período de tempo propício para reflexão sobre a tapeçaria de sua vida e sua caminhada íntima com o divino.
Seus salmos, aquelas manifestações poéticas de uma alma desnudada, ecoam com a ressonância da autoconsciência e de uma sede insaciável de uma comunhão mais profunda com seu Criador. Na verdade, a propensão de David para a introspeção serve como um testemunho luminoso do poder transformador da solidão impregnada de contemplação. E assim, o manto do legado de David estende-nos o seu convite, exortando-nos a construir os nossos próprios santuários de solidão, a mergulhar nos recantos labirínticos dos nossos corações e almas. Esses momentos sagrados de solidão servem como portais para uma maior autoconsciência, oferecendo-nos um espaço sagrado para examinarmos as complexidades do nosso ser. Aproveitemos este refúgio temporal para escrutinar os contornos da nossa existência, para desvendar os mistérios das nossas motivações e as cadências da nossa relação com o divino. Com a respiração suspensa, imploremos ao Todo-Poderoso que ilumine as sombras interiores, que revela as facetas do nosso caráter que necessitam de refinamento e que nos guie ao longo do caminho da verdade eterna. Nesta sinfonia de introspeção, somos convidados a não chafurdar na lama de nossas imperfeições, mas a abraçá-las como trampolins para a transcendência. É uma peregrinação da alma, uma jornada marcada pelo constante fluxo e refluxo da autodescoberta e da metamorfose espiritual. À medida que atravessamos esta paisagem interior, vamos discernir os sussurros da orientação divina, sintonizando os nossos corações com as melodias subtis da providência. Deixe que cada momento de introspeção seja gravado na tela de nossas almas, um testemunho de nossa busca incansável pelo crescimento espiritual e pelo alinhamento com a vontade divina. No crepúsculo de nossas jornadas solitárias, façamos uma pausa para colher a profunda sabedoria tecida na estrutura de nossa solidão. Quer seja o cadinho do refinamento espiritual, o arauto do propósito divino ou o cadinho da força interior, abracemos as inúmeras facetas da tapeçaria da solidão com fé inabalável. Pois no casulo sagrado da solidão, Deus orquestra uma sinfonia de transformação, esculpindo-nos em vasos da sua graça e emissários do seu amor. Então, querido amigo, ao embarcar nesta jornada de autodescoberta, você pode encontrar consolo em saber que nunca está verdadeiramente sozinho. Que você encontre coragem na presença daquele que caminha ao seu lado, guiando-o em cada passo do caminho. E que você encontre paz na certeza de que é amado além da medida, querido além das palavras.